que diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Então, isso aqui revela que houve um tempo na história da humanidade em que o gênero humano se corrompeu de tal maneira, em que os problemas se acentuaram de tal forma, que Deus teve que tomar uma decisão e colocar um ponto final na história do mundo daquele tempo. Você percebeu na leitura do verso 5 que a maldade humana se havia multiplicado. Veja então o que diz o verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Agora vem o verso 7. O verso 7 já começa a mostrar claramente o anúncio, a profecia de Deus. Olha só o verso 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Percebeu? Então aqui Deus está dizendo o seguinte, que ele acabaria com o mundo daquele tempo. Eu vou ler outra vez só a primeira parte do verso 7, que diz: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e também os animais. Aqui nós podemos perceber que Deus anunciou o fim do mundo. Aqui está o anúncio, aqui está a profecia, aqui está a revelação mostrando que Deus acabaria com o mundo naquele tempo. E o texto continua, porque quando Deus diz assim: eu vou acabar com a vida humana, eu vou colocar um ponto final nesse mundo, não dá mais. As pessoas estão extremamente rebeldes, as pessoas foram ao extremo da pecaminosidade. Ou seja, as pessoas blasfemavam contra Deus, blasfemavam contra o Espírito Santo, havia rebeldia aberta. Então Deus disse: eu vou acabar com esse mundo, eu vou acabar com toda essa farra, essa situação, essa rebeldia, essa situação maligna. Então Deus olhou para a terra, para ver se achava alguém justo e fiel. Observe o que diz o versículo 8. Gênesis 6, verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Essa frase é incrível. Diante de todas as pessoas, Deus olhando para o planeta inteiro, a Bíblia diz: Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, havia um homem justo, havia uma pessoa fiel, havia uma família que tinha o temor de Deus. Em meio a tanta rebeldia, em meio a tanta pecaminosidade, em meio a tantas coisas ruins, havia um homem e uma família que ainda conseguia manter os princípios da palavra de Deus. O texto bíblico continua e o verso 9 diz algo que me emociona e que vai emocionar a você. Quer ver? Observe. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Vejam, 3 características desse servo de Deus. Primeira, ele era justo. Segunda, era íntegro. E terceiro, andava com Deus. Então Deus, quando olhou para a terra e decidiu acabar com esse mundo, Deus viu um homem que era fiel, obediente e que tinha o temor de Deus no coração. Então, o que Deus fez? Deus chamou Noé, lhe deu o anúncio, lhe deu a profecia, lhe mostrou o plano e aí disse: Noé, nós vamos dar uma chance para as pessoas. As pessoas terão oportunidade de arrependimento e de salvação. As que desejarem serão salvas. As que não desejarem, então perderão a vida. Veja agora o que diz o versículo 12. Versículo 11 e o 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Vem cá, entre nós aqui, entre nós dois. Será que isso somente existia ou existiu no tempo de Noé?
Será que esse versículo não poderia ser aplicado hoje ao nosso mundo, às grandes cidades, às grandes metrópoles e também nas pequenas? Veja, vou ler outra vez. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Isso está em Gênesis. Quer dizer, se as pessoas daquele tempo já viviam assim, o que dizer das pessoas que vivem hoje? Então vem o versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Número 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Impressionante. Então Deus orienta Noé para que ele pudesse construir uma arca. E essa arca seria a chance de salvação para a família de Noé e para outras pessoas que desejassem e que tomassem esta decisão. Durante muito tempo, Noé trabalhou e construiu essa arca. Deus passou para ele todas as informações, deu as medidas, deu todos os detalhes, e esse servo fiel, esse homem justo, temente a Deus, construiu uma grande arca. E quando ele construía, durante os anos em que ele foi construindo essa arca, ele também dava às pessoas a mensagem de Deus. Ele dizia assim: atenção pessoal, eu estou fazendo essa arca porque em breve haverá um dilúvio. E Noé anunciava esse dilúvio e construía a arca. E dizia assim: entrem na arca porque é a única maneira de ser salvo. E durante todos esses anos, Noé fez todo o possível e chamou a atenção das pessoas e deu a mensagem e deu o recado e anunciou a profecia. Só que as pessoas não acreditaram. As pessoas até zombaram de Noé. Claro, se você olhar do ponto de vista humano, as pessoas tinham, entre aspas, um motivo para não crer em Noé. E qual era esse motivo, entre aspas? Era que naquele tempo não havia chovido. Durante todo aquele período, aquelas pessoas, não conheciam chuva. O que eles conheciam era uma pequena neblina que caía à noite ou caía de manhã, um tipo de um orvalho que cobria a grama, cobria a terra, a relva. Mas chuva torrencial mesmo, eles não conheciam. E Noé estava anunciando a chegada de um dilúvio, de uma chuva torrencial. Então as pessoas diziam assim: você está louco, Noé, isso nunca vai acontecer. A questão é que Noé estava transmitindo uma mensagem de Deus, era uma profecia de Deus. E Noé estava seguro disso, então construiu a arca, e enquanto construía, ele pregava, ele apelava, ele chamava, ele advertia, ele repreendia. O tempo passou, chegou o dia final, a arca estava pronta. Noé, então, recebe de Deus uma orientação para colocar os animais aos pares, de 2 em 2, dentro da arca, de cada espécie. E Deus queria, então, preservar as espécies, ou seja, salvar os animais, cuidar dos animais. E Noé coloca os animais dentro da arca. E ele vai chamando as pessoas, e ele vai convidando as pessoas. E, infelizmente, as pessoas não entenderam e não aceitaram e, consequentemente, não entraram na arca. Somente entraram na arca as pessoas da família de Noé. Somente 8 pessoas, 8, entraram na arca. E os animais entraram. Mas as outras pessoas não aceitaram e por isso não entraram. Aí quando Noé entrou na arca, ele ficou na porta da arca e fez o último chamado, o último convite, o último apelo. Eu posso imaginar o grande Noé, o velho Noé, fazendo um chamado, fazendo um apelo dramático, emocionante. E as pessoas não entraram e ainda disseram: você está louco, você está maluco, você está fora de si. E Noé então entra na arca e fecha a porta por dentro. E diz a revelação que o anjo do Senhor fechou a porta pelo lado de fora. Então, mesmo que Noé desejasse abrir a porta da arca, ele não poderia,
porque Deus fechou por fora e Noé fechou por dentro. Só que aconteceu uma coisa. Passou um dia em que Noé e a família e os animais estavam lá dentro e não choveu. Passou o segundo dia e também não choveu. Veio o terceiro dia, nada de chuva. Chegou o quarto dia e também não choveu. Veio o quinto dia e o céu estava azul, o sol brilhava, nada de chuva. Veio o sexto dia, também não choveu. Veio o sétimo dia e não choveu. E quando terminou o sétimo dia, terminou uma semana, exatamente como estava planejado por Deus, começou a formar um temporal. As nuvens começaram a aparecer mais carregadas. E começa então aquele clima de chuva. As pessoas lá fora que estavam zombando de Noé durante aquela semana, dizendo: ei Noé, tá vendo? Já passou um dia, já passaram 2, passaram 3, 4, cadê a chuva? Cadê o dilúvio? Tá vendo? Você é louco, você tá gagá, as pessoas vão morrer aí, saia daí. As pessoas que estavam zombando, quando no final da semana perceberam que as nuvens estavam se formando, e um vento forte, e um trovão, e um relâmpago, e aquelas gotas grossas, grandes, de chuva começam a cair. As pessoas nunca tinham visto aquilo. Então elas começam agora a se agitar de um lado para o outro. O que será que está acontecendo? Eles não entenderam exatamente o que estava acontecendo, mas a chuva veio. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 40 dias. Chovendo todos os dias, torrencialmente. Aquelas pessoas batiam na arca, batiam na porta, gritavam: Noé, 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 abra a porta, agora a gente acredita em você, na sua pregação, abra, nós queremos entrar. Mas infelizmente Noé não poderia abrir, era tarde demais. Sim, era tarde demais. Aquelas pessoas que não entraram morreram lá fora. Noé e sua família foram salvos, e também os animais. E assim, aquele mundo daquele tempo acabou. As pessoas morreram. As demais coisas foram destruídas. E a água subia. Vinha água de cima e vinha água de baixo. Foi algo que nunca se viu. Nós, por exemplo, não podemos nem sequer imaginar. Porque essas chuvas que nós recebemos no Brasil ou no mundo hoje, mesmo que cause uma certa inundação, não se pode comparar ao dilúvio. O dilúvio foi uma coisa extrema, impressionante. Só para você ter uma ideia, quando você viaja por aí, de avião ou de carro, e você vê aqueles abismos, aquelas montanhas enormes, esses Grand Canyon, esses lugares impressionantes, isso tudo é resultado do dilúvio. Entendeu? Essas montanhas, esses abismos e tudo isso é resultado do dilúvio. Você vê andando de carro lá embaixo, você vê um riacho, você vê um rio ali, tudo isso é resultado do dilúvio. As coisas mudaram, o planeta foi acomodado de outra maneira, as coisas foram diferentes. Deus cumpriu aquela profecia e o mundo daquele tempo acabou. Somente 8 pessoas foram salvas dentro da arca e os animais também. Depois que passou o dilúvio, depois que as águas baixaram e a arca também pôde ser ali colocada num lugar seguro, então Noé abre finalmente a porta da arca sob a orientação de Deus. E ali eles começam agora uma nova civilização. Começa agora um novo mundo, uma nova experiência, tudo de novo. É como se estivesse iniciando um novo mundo, com Noé e sua família. Meu amigo e minha amiga, você deve estar pensando: pastor, que história impressionante. Sim, é uma história impressionante. Agora, será que a Bíblia fala mais alguma coisa sobre esse assunto? Sim, a Bíblia fala. E eu quero mostrar para você o que a Bíblia fala. Nós vamos para o Novo Testamento. E no Novo Testamento você vai perceber que a Bíblia continua falando sobre Noé e também sobre o que aconteceu naquele período do dilúvio. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, versículo 37 em diante. Olha o 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, vamos parar um pouquinho aqui. O que o evangelista Mateus está escrevendo?
Ele está escrevendo que a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé, aconteceriam também, pouco antes da volta de Jesus. Detalhe, quando Noé falou ou falava do dilúvio, as pessoas não criam, porque o que Noé estava anunciando era algo que eles nunca haviam contemplado. Hoje, eu estou aqui falando que Jesus vai voltar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem pregado que Jesus vai voltar. E tantos outros no mundo inteiro têm anunciado a volta de Jesus. E muitas pessoas pensam assim, isso é mentira, isso é alarmismo, isso é sensacionalismo, Jesus nunca vai voltar e tal. Tem muita gente que hoje age e reage como as pessoas naquele tempo de Noé. A Bíblia diz claramente em Mateus 24:37, que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha o verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebeu? Ou seja, a mesma experiência que aconteceu antes do dilúvio e durante o dilúvio, isso vai se repetir em nossos dias e na volta de Jesus. Ou seja, eu estou aqui no Arena pregando sobre a volta de Jesus. E enquanto eu estou pregando sobre a volta de Jesus, eu estou chamando você para entrar na arca. Entrar na arca é aceitar Jesus como Salvador e entrar para a igreja. E muitas pessoas já não creem mais, já não aceitam mais. Muitas pessoas estão com a mente cauterizada. E Jesus falou uma frase que me impressiona até hoje. Jesus disse assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória e sua majestade, porventura achará fé na terra? Porque as pessoas estão perdendo a fé. As pessoas estão perdendo o respeito e a confiança para com as profecias da palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, a Bíblia está dizendo que nós precisamos tomar cuidado e abrir nossos olhos justamente para não cometer os mesmos erros que as pessoas cometeram nos dias anteriores ao dilúvio. Hoje é momento de você parar e pensar. Você que assiste a TV Novo Tempo já há muitos anos, ou quem sabe há muitos meses, você que estuda a Bíblia conosco, você que está acompanhando toda a programação da TV Novo Tempo, você anota, você grava, não é verdade? Você assiste depois no seu iPad, você leva para suas viagens, você é uma pessoa que não frequenta nenhuma igreja, mas você assiste a TV Novo Tempo e em casa você se alimenta espiritualmente, não é verdade? Chegou a hora de você se levantar desse sofá, se levantar dessa cadeira, tomar uma atitude e entrar na arca. Chegou a hora de você entrar na arca. Porque não basta ouvir a palavra, não basta ouvir as profecias, não basta conhecer. É fundamental aceitar e colocar em prática. Hoje a arca seria a igreja. Porque no mundo tão turbulento como este, no mundo onde o dilúvio de pecados, o dilúvio de maldade, o dilúvio de corrupção, o dilúvio de tantas coisas erradas, aí tenta nos sufocar, a única segurança que temos é Jesus. E o único lugar seguro, do ponto de vista espiritual, é a igreja. Mesmo que dentro da igreja você encontre pessoas pecadoras, pessoas cheias de defeitos, pessoas cheias de problemas, como todos nós temos problemas, ainda assim é o melhor lugar. Sabe por quê? Porque a igreja é o lugar de pessoas enfermas espiritualmente, de pessoas que têm problemas. É a igreja, a arca, é a igreja o lugar seguro, é ali onde o médico dos médicos pode curar você, pode ressuscitar você, pode transformar você, pode dar um novo coração para você. Por isso, eu estou lhe convidando, agora eu estou aqui na porta da arca, olha para mim, eu sou aqui como o Noé, estou aqui na porta da arca, vamos imaginar essa aqui como a arca, eu estou aqui na porta e em nome de Jesus, eu lhe convido, levanta e vem, levanta e entra, vamos, levanta e entra. Tome uma decisão, meu amigo. Tome uma decisão hoje de entrar na arca. E Deus vai livrar você da destruição final. Porque Jesus vai voltar para tirar o seu povo daqui
e dar um novo céu e uma nova terra. Mas aqueles que não se prepararem e que não estiverem preparados serão destruídos, não com água, mas com fogo, como diz em Malaquias, capítulo 4, e como diz em Apocalipse, capítulo 20. É hora da gente abrir os olhos, abrir os ouvidos e tomar uma decisão. Amém? Amém? Vai? Fala amém, meu filho. Amém. Deus te abençoe por essa importante decisão. Agora que nós fizemos essa análise do dilúvio e da volta de Jesus, nós precisamos considerar um detalhe aqui de Mateus 24, especialmente do versículo 38, para que você entenda definitivamente. Eu vou fazer o seguinte, essa parte do verso 38, eu vou sentar no meu sofá, eu quero que você também se assente, se for possível, e vamos conversar de coração para coração, olho no olho, tá bom assim? Aqui já estou sentado, deixa eu me ajeitar aqui, a minha gravatinha, tudo certo? Muito bem. Agora você que está em casa, sentado no seu sofá, ou na sua cadeira, ou na sua cama, eu quero convidar você para chegar mais perto. Dá para chegar mais perto? Chega mais perto, vem. Aqui, olha nos meus olhos. Olha no meu rosto, vem aqui, nós somos amigos. Eu sou o seu pastor, certo? Então venha. O texto que eu falei, Mateus 24, verso 38, diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha só, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Bom, o que isso aqui nos ensina? Isso nos ensina que um pouco antes do dilúvio, a vida era normal. As pessoas comiam, bebiam, casavam, viajavam, passeavam, entendeu? E aí veio o dilúvio. Veja só uma coisa, quando Jesus voltar, muitas pessoas estarão vivendo uma vida normal, trabalhando, estudando, indo ao shopping, indo à praia. Muitas pessoas estarão vivendo uma vida normal, casando, entendeu? Fazendo as coisas delas, indo ao banco, pagando contas, resolvendo os problemas. E aí Jesus aparece nas nuvens dos céus e como fica? Então essas pessoas perderão a salvação. Por isso a Bíblia diz, vigiai e orai. Esse vigiai e orai, esse vigiai significa estudar as profecias, conhecer a Bíblia Sagrada. E orai para estar preparado, porque Jesus em breve voltará. E a volta de Jesus significa o fim desse mundo mau e o início de um mundo novo. O início de um novo céu e de uma nova terra. Essa é a profecia que a Bíblia Sagrada nos mostra. Se ficou claro para você, eu pergunto, será que vale a pena hoje tomar a decisão enquanto temos oportunidade? Será que vale a pena hoje você dar um passo de fé enquanto Deus está te dando esta oportunidade? Sim, claro que vale. Então o chamado de Deus